A reportagem do portal G1 informa que o governo diz que a lei de responsabilidade fiscal não freou gastos com o pessoal nos estados e defende o Conselho de Gestão Fiscal. Na prática, a lei não tem sido suficiente para conter o excesso de gastos com servidores públicos na ativa e aposentados. O gasto é uma das discrepâncias entre os critérios fiscais adotados pelo Tesouro Nacional e por tribunais de contas estaduais. A lei de responsabilidade fiscal é um mecanismo legal para tornar mais rígida a administração do dinheiro público pela União, estados e municípios. De acordo com o estudo do diretor de estados e municípios da Fazenda, no Ministério da Economia, Bruno Funchal, 15 estados superaram em 2017 o limite de 60% da receita corrente líquida em gastos com o pessoal, incluindo os ativos e os aposentados. Vera. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei muito virtuosa nos seus propósitos, mas que é letra morta em grande parte da sua aplicação, né? Ela primeiro criou os mecanismos, mas foi muito branda com as sanções. Então, era como se ela fosse um indicativo do que deveria ser feito e não realmente algo mandatório, uma lei, portanto. A partir do momento que as sanções começaram a ser aplicadas, começaram os recursos, as exceções, mesmo as renegociações de dívidas feitas lá atrás no governo Fernando Henrique, foram todas elas refeitas, reabertas, mudaram os indicadores, mudaram os indexadores, etc, etc. Então, é uma lei que está em constante suspensão para atender aos políticos, atender às necessidades dos estados e municípios. O resultado é que ela, que poderia ter levado a uma equalização da situação fiscal brasileira, ficou aí meio pairando como algo que você pode burlar a qualquer arranjo político que você faça. Uma pena, era uma lei que tinha tudo para estabelecer uma racionalidade fiscal no Brasil. Ela ficou muito pelo caminho, por falta de mecanismos que levassem a que ela fosse realmente seguida. E agora o estudo está correto, está constatando o óbvio, ao meu ver. Fala, Constantino. Não, pouquíssimo a acrescentar, eu concordo com a Vera nisso. A lei é muito boa, quer dizer, a ideia, você tem que impor, né, responsabilidade, até o uso do termo, a expressão, é muito feliz para, na época, ser aprovada essa lei, né, precisa falar em austeridade, essas palavras que a esquerda gosta de demonizar, aí nada anda. Mas responsabilidade fiscal, quem é que pode ser contra, né? Pensa numa família, você tem que administrar o orçamento de acordo com aquilo que você arrecada, com aquilo que você ganha. A sua despesa não pode superar isso. E tem um monte de despesa de governo, estado e município e União que é mandatário, quer dizer, que é compulsório, obrigatório, você não consegue mexer. Por isso a necessidade das reformas estruturais, porque já é quase 90% de todos os gastos carimbados, né? Então, o presidente, o governador e o prefeito, ele vira quase ali um administrador de recursos humanos, né? Contratando, demitindo gente e administrando ali sem poder ter muita flexibilidade até para inovar ou mexer no orçamento. Então, a lei de responsabilidade fiscal é muito boa na sua ideia. É fundamental que o Estado tenha mais austeridade, não gaste mais do que ele arrecada. Agora, como quase tudo, né? Como tudo, em termos legais, tem leis que não pegam. Por quê? Porque a punição precisa ser exemplar, né? A impunidade é o maior convite ao crime. É isso que as pessoas têm que entender. Você... É a teoria da janela quebrada. Você quebra uma janela, ninguém faz nada, você quebra duas. Ninguém faz nada, fica aquela sensação de anomia. Ou seja, você descumpre a lei, não acontece nada, você olha para o vizinho também descumpriu, não aconteceu nada, vira bagunça. Então, vira letra morta, como disse a Vera. Então, a lei é boa na teoria, é fundamental que ela funcione na prática. Para isso, precisa de mecanismo de punição exemplar. Na hora que o pessoal que descumprir essa lei começar a ser punido para valer, aí talvez mude um pouquinho as coisas. É a irresponsabilidade fiscal, Josias? É isso, nós estamos com 27 unidades da federação, 15 gastam acima do limite previsto na lei, quer dizer, 55% dos governadores, gestores municipais também, já desrespeitam ou ainda desrespeitarão a lei de responsabilidade fiscal. E nada acontece. Essa lei tem quase 2 décadas. Não há notícia de gestores graúdos que tenham sido punidos por irresponsabilidade fiscal, exceto, é preciso lembrar que a Dilma, por exemplo, caiu
por conta das pedaladas fiscais, né? Não foi enquadrada na lei de responsabilidade fiscal, mas já esse ano o Bolsonaro está muito atento às lá. O que diz a lei de responsabilidade fiscal? Eu fui dar uma olhada. Ultrapassar o limite de despesa com pessoal é punível com cassação de mandato. Baixar ato que aumente a despesa com pessoal que esteja em desacordo com a lei, sujeita o gestor público à anulação do ato e prisão de 1 a 4 anos. Deixar de adotar medidas quando a despesa com pessoal ultrapassa o limite máximo também deveria resultar em cadeia de 1 a 4 anos. O problema é que na administração pública, o latim dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei, vira dura lex sed latex. A lei é dura, mas estica. Ou se aplica a lei, ou essa festa vai continuar. Diga, Vera. Josias tem toda a razão. Acho que a gente fez algumas evoluções, né, aí nos últimos tempos. No governo Temer se aprovou a proposta de emenda constitucional que fixa um teto de gastos. Então você passa a trabalhar com a noção que deveria ser óbvia de que o orçamento ele é finito e, portanto, você tem que respeitar esse teto de gastos e tentar fazer de tudo para readequar os seus recursos dentro disso. A gente, este ano, viu uma discussão aí para não se infringir a regra de ouro do orçamento que está prevista na Constituição, o mecanismo que proíbe que os governos façam uma dívida para pagar despesas correntes. Então, o governo precisou aprovar às pressas aí um crédito suplementar para não incorrer nessa regra de ouro, mas tem mudanças que têm de ser feitas no gasto, porque essa constatação aí de que muitos governos excedem o limite de gastos com pessoal, ela mostra que o regime jurídico único criado ali na Constituição de 88, que deu estabilidade ao servidor público, que estabeleceu as carreiras de Estado, que fixou aí a necessidade de reajustes para os servidores, algo aqui os governadores, prefeitos e presidentes também são premidos por questões políticas, está inviabilizando o resto da máquina. Hoje em dia, você pega tudo que você arrecada em impostos, etc., e você não reverte em serviços, você reverte em salários e aposentadorias. Então, tem uma outra reforma que deve entrar aí para frente, na tal linha de montagem, que está mais para frente, que é a reforma do que se chama do RH do governo. Uma reforma que está sendo entabulada, ontem foi discutida nesse evento do qual eu participei também. Tem um projeto do professor Carlos Ari Sunfeld, aqui da FGV de São Paulo, juntamente com a economista Ana Carla Abrão, que trata dessa questão. Permite que governos demitam, que acabe a estabilidade, é um tabu. Vai ter muita oposição de corporações, mas é uma pauta que o Brasil vai precisar enfrentar em seguida. Não é possível imaginar que com a estabilidade do setor público, com esse engessamento que a gente tem no setor público, os orçamentos vão passar a prover serviços. Você pode levar a carga tributária até o limite, mas não vai ter cobertor que chegue para cobrir o que se precisa fazer em termos de saúde, educação, serviços essenciais que o Estado deveria aí sim prestar. Diga lá, Josias. Só para lembrar que esse assunto aí, o regime único do serviço público, está em discussão no Supremo, pode ser que altere e abriria o caminho para que os políticos discutissem com mais liberdade esse assunto, que você tem toda a razão, é o que trava toda a discussão desse grande RH que o país precisa regulamentar. Não está bem como está, precisa mudar. E tem um outro detalhe, que só para não deixar passar em branco, esta realidade mostra quão errado está deixar de fora da reforma da Previdência estados e municípios, servidores estaduais e municipais. Porque essa encrenca que está aí revelada nesse levantamento, ela vai bater em alguma hora no Tesouro Nacional. Então seria bom que o Senado incluísse estados e municípios na reforma e que a Câmara depois aprovasse.